Jogo aberto de volta aqui, TV Tarobá de Londrina. Você também acompanhando pelo facebook.com/Tarobá Londrina. Nosso bate-papo com o doutor Fernando Pérez, que é especialista em crimes cibernéticos. E eu deixava uma pergunta no bloco anterior sobre a forma que alguns hackers, né, estão utilizando para resgatar, para que a pessoa resgate, mas que pague, que é o tal Bitcoin, a moeda virtual, o dinheiro virtual, enfim. Fernando, a gente sabe que existem naturezas diferentes de ataques, né? Às vezes o interesse dele é pela informação, ou o interesse dele é por dinheiro, né? E isso foi, por exemplo, o caso aqui de Tamarana que nós mostramos. Ele queria dinheiro, estava escrito lá 300, né, bitcoins e tinha lá o cifrão na frente. Que moeda é essa? Ela é fácil de rastrear? Ela não é? Por que eles pedem esse tipo de pagamento? O Bitcoin, assim como inúmeras outras moedas virtuais ou criptomoedas que foram criadas, que estão à disposição para serem utilizadas, são moedas virtuais. Mas é uma moeda corrente. São créditos, é uma moeda corrente virtualmente. Que se usa para o bem também. Na internet, claro, sem dúvida usa para o bem. Quais são algumas características que diferem da moeda, ou seja, das transações do dia a dia? Não existem instituições bancárias formalizadas, registradas, que fazem a transação, que fazem o controle dessas transações. Então, como começou? Uma empresa criou uma moeda e vendeu por um valor referência que ela tinha. A partir dessas vendas, algumas instituições, alguns sites, algumas pessoas começaram a aceitar essa moeda. Então, com isso, criou-se um campo para troca, ou seja, de circulação, de transação dessas moedas. Acontece que, já criada há alguns anos, hoje inúmeros sites, inúmeras pessoas acabam por utilizar essas moedas virtuais. E como você muito bem disse, um site que vende roupas, que vende brinquedos, que presta serviços, pode perfeitamente fazer a cobrança e aceitar o pagamento através dessas moedas. Acontece que, pela facilidade de transação, por exemplo, entre diferentes países, entre diferentes usuários, pela flexibilidade na troca dessas moedas, ela tem sido cada vez mais utilizada. Sim. E existem até empresas que acabam por criar um espaço físico, aqui no Brasil mesmo, e vender, ou seja, intermediar a compra e a venda dessas moedas. Com o uso cada vez maior pelos usuários de internet dessas moedas virtuais, acaba que o seu valor tem aumentado também. Então, por que os criminosos utilizando essas moedas? Existe uma falsa sensação de que se pode utilizar essa moeda e que não vai acontecer nada. Ou seja, de que ninguém vai descobrir, que esses criminosos eles vão receber esses valores e podem utilizar de uma forma impune. Sim. Mas, de uma certa forma, todo crime ele acaba por deixar um rastro. Alguns são mais difíceis de identificar, outros são identificados através até mesmo das investigações dos serviços de inteligência, de empresas de segurança e por aí vai. Mas por existir essa falsa sensação de que se pode utilizar essas moedas, né, fazer essas transações e não ter um controle, alguns criminosos acabam utilizando. Mas, como já foi constatado, muitos criminosos que pediram resgate, que pediram informações através das moedas virtuais, foram identificados e foram condenados. Interessante, né, isso. Agora, qual é a forma que o usuário pode perceber que ele está sendo hackeado? Você citou o caso do e-mail, por exemplo, né, que normalmente instituições como bancos, Receita Federal e tal, já alertam lá nas suas páginas. Não mandamos e-mail aos nossos clientes, ao contribuinte, tal. As comunicações são feitas de outra forma, não é? Então, existe alguma forma de eu detectar que eu estou sendo hackeado? Tem como perceber isso ou não? Só descubro depois que já foi? De uma forma geral, tem que ser muito atencioso quando eu vou usar um computador, quando eu vou usar um celular. A menor mudança de um padrão, ou seja, eu vou acessar um site. Poxa, mas tem algo diferente nesse site. O acesso que eu fiz está diferente. Eu devo então desconfiar. Não existem técnicas, não existem conselhos diretos em que eu poderia compartilhar. Olha, se acontecer isso, é certeza que existe uma invasão, que alguém lhe hackeou, ou que existe um vírus no computador. Porque o vírus ele é produzido não para atrasar, para dificultar o acesso do usuário. Muitas vezes ele deixa o computador mais rápido. Sim. Nós falamos de uma conexão Wi-Fi que pode ser feita por um criminoso. A conexão Wi-Fi do criminoso, muitas vezes, ela é mais rápida
do que uma outra que estejamos utilizando. Então, assim, devemos desconfiar de qualquer alteração no padrão do meu uso. Quando eu falo de e-mails, por exemplo, eu devo não só desconfiar, mas prontamente, por exemplo, tomar algumas providências quando recebo e-mails solicitando, por exemplo, informações particulares como senhas, número de cartão, atualização de softwares, CPF, tudo mais. Todas essas informações. Bancos, por exemplo, nunca vão pedir por telefone, por e-mail, a senha de uma conta bancária. Nunca vão pedir. Se algum e-mail, se alguma mensagem lhe vier, prontamente deve ser ignorada e comunicada ao banco. Sim. O banco ele não vai enviar o e-mail pedindo uma atualização, por exemplo, de plugins, atualização de softwares para acesso. Mas, como eu sempre falo, como eu comentei, nada é 100% seguro. Existiram já várias falhas em sites de bancos que foram identificadas, bancos de nosso país. É comum, ao acessar um site de um banco, nós temos que instalar um software para controlar, um software de segurança, de acesso, um guardião, por aí vai. O próprio site que fornece, o aplicativo... Exato, ele fornece, para buscar uma garantia na conexão do Internet Banking. Fernando, só fazendo um parênteses aqui, o telespectador já deve ter se deparado com essa situação. Você diz de utilizar outras máquinas, né, outros dispositivos para acessar a conta. Sim. É muito comum você acessa a conta na sua casa, né, para ver um extrato, ver um saldo, etc. Depois você vai no computador da casa de um parente, da sua mãe, enfim, de um parente. Quando você vai acessar lá, você joga a agência, a conta, né, o sistema fala, aqui não. Exato. Assim, para uma linguagem bem simples. Exato. Aqui não. Esse é um sistema que está seguro. É um sistema que... Esse banco está seguro, porque ele não te deixou acessar a sua conta de um outro computador. Podia ser um hacker que estava Exatamente, ali. Mas é justamente nesse ponto que eu quero falar. Sites que deveriam estar seguros demonstraram vulnerabilidade, ou seja, o hacker conseguiu hackear o site e instalar esse arquivo que deveria ser de segurança, mas um arquivo que ele colocou, um arquivo de espionagem. Já pensou? Eu acesso um site do banco, o banco pede para que eu instale um arquivo e às vezes eu não desconfio, a gente falou para desconfiar, mas eu sempre instalei esse programa, mas é normal. Mas, na verdade, pode ser até um site, um arquivo malicioso, um arquivo de um hacker, um arquivo de espionagem proposital que vai ser colocado. Então, assim, eu devo evitar de ter, por exemplo, limites muito altos de transações na minha conta, posso ver com o meu banco a possibilidade de limitar os gastos e realmente pensar a necessidade que eu tenho de utilizar o Internet Banking para todas as transações. Porque muitas vezes eu vou utilizar, eu vejo muitas pessoas falando, eu utilizo para fazer todos os pagamentos. Mas será que o risco vale a pena, né, de algo acontecer? É claro que, acontecendo algo, eu devo, então, nós comentávamos sobre sempre acompanhar o extrato bancário e todas as questões. Se acontecer algo, eu devo imediatamente entrar em contato com o banco e informar. De um modo geral, nem sempre a gente vai conseguir identificar se o nosso computador ele tem um vírus, por exemplo. É por isso que preciso do meu antivírus sempre atualizado. Sim, eu conheço pessoas até que fazem print com muita frequência daquela página para mostrar depois para o banco, falar, ó, eu tinha tanto aqui e não houve nenhuma despesa, não fiz nenhuma transação e subtraíram tanto da minha conta, por exemplo. Perfeito. Isso é uma forma. Sem dúvida. E para a gente, Fernando, o programa está quase acabando já, mas eu preciso te fazer outra pergunta importante, que é em relação à preservação de arquivos em nuvens, que hoje é muito comum, não é? E mesmo assim tem pessoas reclamando, dizendo que estão sendo violadas. Mas de qualquer forma, hoje é comum, é rotineiro, é recorrente usar as tais nuvens. Fazer o armazenamento de arquivos na nuvem é cada vez mais comum e é muito prático, é muito fácil, é interessante. Você não precisa utilizar. de pendrive, você não precisa de HD, Exato, não precisa ficar comprando toda hora, né? Novos pendrives, novos HDs, armazenando. Perder um HD, levando uma viagem para cá, para lá, esquece no aeroporto, esquece no Se eu tenho carro. fotos no meu celular e ele faz o backup na nuvem, se eu perco o celular, se ele quebra, as fotos estão preservadas, por exemplo. E não se tem risco de violar essa nuvem? Na verdade, existem muitos riscos. O que acontece? Por exemplo, se eu faço o backup na nuvem das minhas fotos que estão no celular, eu não posso acessar através de um computador, por exemplo, essas fotos? Ou de um outro celular? Só que tem a senha e pronto. Um login e senha. E se uma outra pessoa tiver acesso a esse login, essa senha? Existem inúmeras possibilidades. E aí posso ter anotado em algum lugar esquecido. Alguém que eu
eu acredito que era uma pessoa de confiança, tem meu login e senha e tem acesso a essas fotos, ou até mesmo se um programa de espião estiver no meu computador e tiver acesso a isso. Ou seja, nada é infalível. Sim. Existe um nível de segurança grande na nuvem, mas veja que não é somente o problema da tecnologia, mas é o problema da nossa cultura. Sim. Por exemplo, quando colocamos a senha em um e-mail, vamos lá na rede social, colocamos a mesma senha. No nosso computador, a mesma senha. E, às vezes, até na nuvem, a mesma senha. E se, por um acaso, alguém tiver acesso a uma senha nossa, vai ter acesso a todas as outras configurações. Ele vai tentar. Ele vai tentar. E o pode ideal conseguir. É ter senhas diferentes. Aliás, é uma pergunta interessante também, né? Tem sistemas que estabelecem graduação para a sua senha. Olha, essa senha está muito fácil. Exato. Está muito simples. Dificulte essa senha. Crie sistema, uma senha com número... letras, maiúsculas, minúsculas. Fernando, é incrível a quantidade de pessoas que utiliza a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a senha mais utilizada em e-mails, redes sociais. Poxa, mas é tão fácil. Mas é a senha que é mais utilizada. Então, assim, o problema de uma senha repetida, uma senha fácil, data de nascimento, nome de parentes, né, cidade de nascimento. Então, temos que tomar cuidado e escolher senhas seguras. Hoje em dia, muitas redes sociais, e-mails e até serviços na nuvem possibilitam um sistema de dupla autenticação. Mas como assim? Além daquela senha que eu sempre utilizo, que eu devo alterar sempre também, ele vai enviar, no momento que eu precisar acessar, ele vai enviar uma senha temporária para o meu celular. Uma senha que só vale para aquele momento. Então, isso pode evitar que pessoas, por exemplo, que tenham a minha senha, mas, obviamente, não têm o meu celular, consigam acessar um e-mail, uma rede social, um site de banco, por exemplo. Existem programas que fazem, inclusive, isso para senhas temporárias para acesso bancário. Então, existem medidas de segurança que nos são proporcionadas. Mas, eu digo, tecnologia não vence tecnologia, porque podemos ter os computadores mais avançados, os programas de segurança mais avançados, antivírus atualizados, mas se nós não tivermos uma cultura de segurança com as senhas, nos acessos, em fazer backup dessas informações, a probabilidade de termos uma dor de cabeça é muito grande. Essa é a principal dica. Essa é a principal dica. Sempre estar acompanhando, sempre estar atualizado, temporariamente fazer alteração de senha. Exatamente. Né? E checar sempre as suas informações para ver se elas não estão sendo violadas. Exatamente. E sempre desconfiar sobre qualquer anormalidade. E na desconfiança, não faça. Sim. Se estiver na dúvida no acesso a um banco, não utilize. Na hora de comprar um produto, se estiver com dúvida sobre a validade, né, se é um site, uma loja virtual verdadeira, não compre. Não existe regra mais simples do que essa. Perfeito. Fernando, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, sua participação no nosso programa e uma boa noite até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Fernando. Que privilégio, que prazer. Foi uma honra estar aqui contigo. Muito obrigado. Fernando Pérez falando conosco hoje sobre crimes cibernéticos. Você vai poder, se você perdeu, acompanhou só o final da entrevista, depois ela estará disponível no site da TV Tarobá. Está lá, tarobalondrina.com.br, você entra lá, programa Jogo Aberto e todas as entrevistas que eu fiz estão lá para você conferir e assistir depois com tranquilidade. Obrigado pela audiência, vem aí o Jornal da Band. Tchau.